Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar e ele voltou a nosso pedido. Nazil Canarim Júnior. Aqui, com carteirinha e tudo agora, estou feliz. Nazil, nós recebemos comentários extraordinários sobre o seu trabalho e queremos sugá-lo mais um pouco com a sua sabedoria, a sua cultura, as suas comparações, analogias, metáforas a respeito do Evangelho de Jesus. Nazil, quando foi escrito, Jesus fez os seus escritos, ele baseou-se tão somente nos 4 canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Kardec leva em conta a tradução de De Sacy. E aí ele pega, evidentemente, os textos que estão ali dispostos. Há um projeto que ele desenvolve em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é de alinhavar o ensino moral. Então ele parte daquela ideia de que os tempos são chegados, de que é necessário que o homem entenda o alcance dessa mensagem, que Jesus nos preveniu acerca de algumas coisas, de que não vinha destruir a lei, de que o seu reino não era daqui, de que para chegar até esse reino era necessário a experiência de muitas jornadas. Ele se pergunta como nós estamos quando analisa as aflições e, a partir daí, ele nos apresenta uma série de desafios, que são os desafios que Jesus nos faz. Para cada um desses desafios, capítulo 5 adiante de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele cuida então de buscar as referências que estão nas frases ditas por Jesus. Aqui, ele não se ocupa de milagres. Por quê? Porque milagres têm para o Espiritismo uma explicação completamente diversa daquela que é dada pela visão religiosa predominante no Ocidente. Que é da derrogação das leis da natureza. Exatamente. Todo mundo toma o milagre por um fato sobrenatural. E Kardec, de novo, vai à palavra. Milagre nunca significou isso. Milagre significa apenas e tão somente um fato admirável. Como admiráveis são os fatos até que os entendamos. Mas espera aí, eu queria fazer outras perguntas que você está começando a citar, não apenas o Novo Testamento, mas também o chamado Evangelho dos Espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E sobre isso quero que você fale também. Mas, se você diz que o milagre não é uma derrogação da natureza, como é que ele trouxe de volta à vida Lázaro e também a filha de Jairo? E o filho da viúva de Naim. Sim. 3 episódios. Ele não trouxe ninguém de volta à vida. Eles tinham a letargia, a catalepsia, que é algo que hoje, nos nossos dias, ainda traz problemas. Nós tivemos há pouco tempo, a questão de 20, 30 anos, um caso de um ator brasileiro que depois foram fazer o reexame do seu corpo, por solicitação da família, ele estava virado no caixão. Sem saber, buscando uma saída. Essa é a questão interessante. Quando nós vamos conhecendo as coisas, os fatos deixam de ser admiráveis, milagres, para passarem a ser compreensíveis, explicados à luz da natureza. Mas não foi milagre, então, a ressuscitação desses 3 personagens? Se eles houvessem voltado da morte para a vida, nós teríamos a revogação de uma lei natural e Jesus não veio revogar a lei. E não foi isso que aconteceu? Não, eles estavam em processo letárgico, um processo que traz efetivamente a aparência de morte, mas não a morte em si. Eu vou contar um caso aqui rapidinho. Num dos cursos dados no SEAC, uma das pessoas que estava na sala disse assim para mim: você não sabe o que eu passei no velório de alguém da família quando era pequena. Porque estávamos todos ali bebendo o defunto, né? A expressão da época, em volta do defunto, aquela lamentação, aquela coisa que contraria tudo que o Espiritismo recomenda, mas era o que acontecia.
e de repente a falecida sentou no caixão. Epa! Camarada, ela me disse que não entendeu até hoje como conseguiu passar num vão daqueles de vidro basculante, só sendo pequena para passar pelo vão, porque eu passei. A senhora estava aqui no curso no SEAC e contou essa história para a gargalhada de todos nós, e aí a pergunta foi óbvia, mas vocês não eram amigos dela? Ah não, mas um morto levantar? O morto não levantou, ela havia sido considerada morta, mas tinha tido letargia. Porque até antes da morte, o Mateus é meu amigo. Se ele morrer de repente, ele passa a ser um fantasma? Um fantasma, e essa é uma bobagem. Os nossos parentes que não estão na matéria são muito mais sensíveis ao nosso carinho e também ao nosso ódio do que se na matéria estivessem. Eu não entendi aquela história da fresta lá. Foi uma metáfora sua? Não, ela passou pela fresta mesmo, de Como medo. assim? Ela não sabe, ela não conseguiu entender como conseguiu passar por um pedaço de vidro, que era uma menina, né? Não era a senhora que estava ali, de receio. Diz que todo mundo sumiu da sala. Pera, mas era no caixão? Não, a fresta da parede da sala onde estava a avó sentou no caixão. A tia, perdão. Ah, a pessoa que fugiu. A pessoa que fugiu passou pelo vidro. Disse que era uma cena cômica. E, bom, nós gargalhamos. Né? Seria cômica se não fosse apavorante. Todos sumiram da sala. E aí, a pessoa que voltou, disse que tirou o algodão do nariz e chamava todo mundo, mas ninguém voltava. Meu Deus. Volta, volta, o que eu estou fazendo aqui? Ela havia sido considerada Você já pensou morta. Que trauma para essa pessoa Ainda acordar bem num caixão? Ainda bem que isso aconteceu enquanto estava sendo velado. Porque se fosse no cemitério, você se reportou bem ao caso do Sérgio Cardoso, o sujeito era colocado dentro do sepulcro e aí, por instinto, tenta cavar para sair. E não consegue, né? Não tem a ideia de 7 palmos não consegue. Não, e o caixão é travado. Não há como. É uma experiência que deve ser, tem relatos disso na Revista Espírita, mas é outro assunto, que são, que nos lembram mesmo cenas de filme de terror. Então muito sofrimento. Você está querendo dizer que aquelas 3 criaturas ressuscitadas por Jesus não estavam mortas? Não. Você vai responder com mais detalhes no nosso próximo bloco, porque o programa tem agora um pequeno intervalo institucional e nós voltamos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o programa Despertar de hoje, em seu segundo bloco. Estamos entrevistando Nazil Canarim. Nazil, você contou uma história horripilante no bloco anterior e quis dizer para nós que aquela senhora que estava já sendo velada por causa da sua pressuposta morte, levantou-se e o pessoal saiu correndo. Então ela não estava morta. E você quer dizer que aqueles 3 casos em que Jesus ressuscita os mortos foram semelhantes a esse? Sim, há inclusive uma expressão comum utilizada por 2 evangelistas e reportando-se cada uma delas a um caso.
Jesus teria dito sobre Lázaro e sobre o filho da viúva de Naim: Lázaro dorme. Dorme. É dizer, qual a razão? Aí alguém diz, não, vai dormir para o juízo do último dia. Para. Jesus nos veio esclarecer e não cobrir de véus. Ele diz dorme porque sabia que o fenômeno era um fenômeno natural, de uma letargia, um sono que muitas vezes não permite o despertar, a não ser por condições abruptas. A ciência, por choque, por chacoalhões, a ciência passou a adotar, depois de um certo tempo, um método muito interessante e bastante fácil e prático. É do espelhinho? O espelho. Colocar debaixo do nariz, da narina daquele que está ali, havido como morto, um espelho, porque a respiração, embora muito baixa, muito fraca, ela consegue ser captada pelo embaçamento do espelho. E o eletroencefalograma? Aí a questão já é um desenvolvimento fenomenal. Quando nós temos, na área jurídica, a necessidade de ver a declaração da morte cerebral, o eletro nos ajuda a constatar a inexistência das sinapses, dos movimentos de natureza elétricas no cérebro que denunciariam a troca. Porém, há um detalhe interessante, o coração permanece batendo. Então, a morte cerebral significa uma impossibilidade do retorno à existência de relação, a pessoa ficará ali vegetando. Mas o transplante ainda é possível? Sim, tanto que os órgãos são então retirados e automaticamente encaminhados. Então Jesus, na verdade, apenas acordou essas criaturas? Sim, com o influxo do seu magnetismo pessoal, ele traz. De Lázaro, ele nem ingressa no túmulo. Do filho da viúva ele coloca a mão, da filha de Jairo ele vai até a casa, mas em Lázaro não, porque as suas irmãs diziam, Senhor, ele já cheira mal, ele está aí, quer dizer, o preconceito, ele está aí há uma semana, é melhor não mexer, abra e ele diz, Lázaro, vem para fora. E logo em seguida todos se assustam. Herculano Pires escreve um livro fenomenal, a trilogia Lázaro, Madalena, Barrabás é fantástica, tanto que Herculano ganhou um prêmio, mas o prêmio veio por Barrabás, por Lázaro, porque Lázaro vai representar uma coisa que vai chocar a época. Todos em Betânia sabiam da sua morte e do seu enterro. Em Jerusalém a notícia chegou, mas de repente Lázaro aparece e Herculano trabalha do ponto de vista psicológico, espírita, esta situação, dizendo que Lázaro, na verdade, continuou sendo um morto-vivo, porque as pessoas fugiam dele. Ele havia estado numa condição que para os hebreus era de impureza, ser sepultado e retornado para conviver. Porque não se poderia nem tocar no cadáver. Pelo contrário, iam sendo um testemunho vivo de Jesus. Agora, quando Jesus morreu, os romanos queriam inclusive matar Lázaro para que não fosse comprovado, abre aspas, o milagre que enalteceria Jesus. E Jesus, então, reaparecer depois da morte seria um problema muito sério. Tanto que toda a preocupação que existe, e é uma preocupação sem justificativa, se dá com o corpo. Não havia uma preocupação dos hebreus com o corpo. Ele era deixado embalsamado até por um período de 1 ano. Depois desse período de 1 ano, em havendo sido eliminados os fluidos corporais, os ossos eram recolhidos e lançados num ossuário, e esse sim recebia identificação. Então, naquele momento, não há preocupação em identificar o corpo. E por quê? Porque Jesus, quando precisa, lá no meio dos apóstolos reunidos dentro de uma casa, ele se materializa. Para os discípulos de Emaús, no caminho, não. Na casa, se materializa.
para Maria Madalena, foi a primeira no aparição? sepulcro, não se materializa. A primeira aparição foi para Maria Madalena? Para Maria. Um prêmio para a sua mudança. É interessante porque Maria dos Espíritos, o Herculano de novo aqui, Maria Madalena é um espírito que vence a si mesmo. Sim. E é uma demonstração fantástica, porque a pessoa está no mais absoluto erro, ouve a Jesus, luta contra si própria e passa a segui-lo. Dan Brown fala que Jesus tinha qualquer coisa, teria tido até uma união com Maria, é verdade? Essas são as viagens do Dan Brown, que para vender um livro faz coisas fenomenais e mistura tudo, né? Quando ele escreve as suas obras, ele tem uma capacidade fenomenal de juntar alhos com bugalhos. Para ele é bom. Você, escritor, sabe o quanto é difícil vender um livro. Os dele são esperados assim como vendem como se fosse água. Mas ele não tinha um quezinho assim por Maria, um carinho especial? Eu acho que ele tinha por todos aqueles que ele via se esforçarem por mudar. Ué, mas João se considerava o apóstolo escolhido? Então, João se considerava. Não perguntaram se Jesus o considerava, porque quando os dois, Tiago e João, têm a sua mãe pedindo para que eles tivessem um assento especial no reino de Jesus, eles dizem, olha, isso aqui não sou eu que decido, não. Nazil, em 2 minutos, me fala aí se... além de Mateus, Marcos, Lucas e João, alguém mais citou Jesus? Olha, em textos, outros 77 evangelhos atribuídos a Tomé, a Maria, a Pseudo Pedro, a Pedro, muita gente. São os chamados apócrifos. E as epístolas de Paulo? Paulo é alguém que se reporta a Jesus o tempo todo, porém com um detalhe. Há 2 escritos de Paulo diferenciados. Um primeiro, que está na carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda versão, em que ele fala da próxima vinda de Jesus. Ele ainda estava embalado naquela ideia de Jesus ter voltado a se comunicar com todos, ter sido visto por um grande número de pessoas. Ele acreditava na próxima volta. Depois, instruído, tendo conversado com os seguidores de Jesus, certamente sendo muito bem instruído espiritualmente, o romance Paulo e Estevão nos fala disso, ele passa então a defender o que Jesus falara. E aí, muitas das suas frases são aproveitadas por Paulo, que as reproduz nos textos das epístolas. No próximo bloco eu quero saber de Nazil. Ele falou no programa anterior que o primeiro dos evangelhos só veio a lume lá na frente, algumas décadas depois. Mas, lá no livro Paulo e Estevão, Gesiel teria recebido, depois Estevão, teria recebido uma cópia do evangelho do Levi pouco tempo depois da morte de Jesus. Quero saber onde é que está a verdade. Não saia daí. Vamos continuar nos abeberando dos conhecimentos de Nazil Canarim sobre o Evangelho de Jesus. Voltaremos no instantinho. Nazil Canarim está conosco no programa Despertar de hoje e retornou com a corda toda, nos trazendo coisas maravilhosas sobre Jesus e o seu Evangelho. Quando é que surgiu o primeiro Evangelho?
possivelmente no ano 70 da dita era cristã. 20 anos depois da primeira carta de Paulo aos cristãos, aos seguidores que eram chamados caminheiros não cristãos da comunidade da Tessalônica. Mas quando Gesiel foi acolhido por Pedro, e inclusive mudou o nome dele para Estevão para protegê-lo, ele recebeu cópias do Evangelho de Levi. Na verdade, essas cópias eram um conjunto de frases que seriam atribuídas a Levi ou a Marcos. Há uma dúvida a respeito disso. Levi era o mesmo que Mateus. Então, talvez não o Mateus do Evangelho, porque não há essa certeza. Levi, dos seguidores de Jesus, era o único alfabetizado, porque cobrava impostos. Então, precisava lançar registros, fazer cálculos. Então, ele era dos que seguiam Jesus, o mais intelectualizado, o que tinha condições. Há uma série nova que tem chamado muita atenção. Sim, eu estou assistindo. Isso, vem ao Brasil aí, os autores vêm para a 4ª temporada, Sim. né? Chosen, os escolhidos, Isso. em que a figura de Mateus é uma figura muito interessante, muito emblemática. O roteirista o coloca como sendo pessoa tímida, bastante fechada, etc. mas de uma capacidade, E inclusive de anotações. Sim. Né? Então, as frases que Jesus teria dito podem sim ter sido anotadas por ele, por algum seguidor de Pedro, como é o caso de Marcos, e referido. Estevão teria recebido. E aí, estas cópias foram feitas e chegaram a Estevão, que depois foram parar na mão de Áquila e Prisca, que quando estão com Saulo lá separados depois do episódio de Damasco, compartilham com ele. Quem é Áquila e Prisca? Áquila e Prisca eram 2 seguidores de Jesus que viviam no deserto, afastados, para fugir da perseguição daquele que vem bater a sua porta, mandado por Ananias para ser atendido. Peraí, esse é o Saulo que vinha? Mas ele está numa condição hoje de se aproximar de nós. E repartiram com ele os textos que, segundo está escrito lá no livro, eram pertencentes a Gamaliel. Então, Gamaliel era um doutor da lei. Que orientou Paulo. E Paulo. que tinha condições de ter acesso àquelas frases. Mas Áquila e Prisca não aparecem em lugar nenhum. Aparecem no texto do livro Paulo e Estevão, né? Sim. E aparecem por menção em uma das cartas paulinas, como alguém que pessoas seriam portadoras de mensagens. No Novo Testamento, não. Sim, não aparece. Numa das cartas paulinas aparece. Desculpe, eu acabei misturando Nos as evangelhos, coisas. não. Nos evangelhos, não. Não. Nazil, nossa, o programa já está acabando, eu tinha tanta coisa para lhe perguntar. Me diga uma coisa, Allan Kardec faz análise sobre Jesus somente no Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Na verdade, é curioso porque no Evangelho ele diz que não queria tocar em certas coisas que diziam respeito a Jesus. Mas ele é estimulado a fazê-lo. Ele sabe que tem material, bagagem, recursos para fazê-lo. Então ele vem trabalhando. Particularmente, ele trabalha 2 questões vitais no conteúdo dos Evangelhos. Os chamados milagres, sobre os quais nós conversamos aqui. E ele só vai falar nisso lá na frente. Em A Gênese. E depois, o fato de que muito se destaca a questão de Jesus ter feito predições. E predições que, em parte, teriam se concretizado, em parte não. Então, vêm os questionamentos. Ele vem nos explicar a razão pela qual as predições são possíveis. É o último texto que Kardec nos deixa e que está no a última parte do livro A Gênese, os milagres e as predições. Então, por isso que ele não colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para não ensejar qualquer controvérsia. Aí a controvérsia seria realmente mortal, Sidney. Lá ele consegue ficar fora da crítica porque comenta a moral.
E os religiosos que vão contribuir, inclusive com textos para o Evangelho, eles descobrem, já estão desencarnados, né? Eles descobrem que ele está dando um tratamento extremamente racional e vai conseguir fazer com que o que era visto e ainda é visto nos nossos dias como obscuro, não é. Jesus falava de coisas que nós viríamos a descobrir. Naquele momento, não. Naquele momento, ele falava de coisas passíveis de serem compreendidas. Usava a didática da parábola, da história. E da história para um povo pastoril, para um povo de pescadores. Então, é alguém que jogou a rede, é alguém que saiu a semear, é alguém que tem uma res do rebanho perdida. Aquilo que é fácil guardar. Porém, atrás dessa narrativa simples, há uma moral profunda. Inclusive, nós estamos tendo agora a confirmação de muitos desses pontos que ficaram assim meio no ar. O Emmanuel cita esses pontos que estão sendo agora colocados às claras, inclusive confirmados pela ciência e por outras religiões. Sim. Por quê? Porque é o véu que a gente vai revelando, vai vendo. Você vai compreendendo, vai percebendo. Você, quando nos comparamos a essa mesma existência que temos agora, nós hoje conseguimos olhar para trás e ver que avançamos em muitas informações. É uma informação importante, né? Que nós não tínhamos. É verdade. Puxa, eu não via coisa assim. Eu teria tomado essa atitude, hoje já não tomo. Então veja como nós avançamos. Você que está nos compartilhando conosco esse momento sabe disso. Você hoje é uma pessoa com esclarecimentos tais que permitem você olhar para trás e falar, não teria feito isso. Eu não teria cometido essa informação, feito essa bobagem. Ótimo. Isso significa evoluímos. Estamos no finalzinho do programa. E em 10 segundos, o Evangelho segundo o Espiritismo é realmente o livro mais conhecido e procurado da codificação espírita? Se a gente tomar pelo mais vendido, é hors concours. É uma coisa que as pessoas buscam, querem. Por quê? Evangelho é boa nova, é consolação. Mas quanto à importância e à concisão da doutrina? O livro dos Espíritos acima de tudo. Nazil, adorei a entrevista com você. Você está convidado a retornar conosco. Suas palavras finais. Só de agradecimento, Sidney. Foi um prazer enorme estar com você aqui, de volta à casa que por tantos anos me abrigou, e é muito bom poder estar com os que partilham desse programa. Muito obrigado, Nazil. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima semana com mais um programa Despertar.